Ora, muito bem. Vamos ver aqui um exercício sobre o uso de diodos como em circuitos de retificação. Normalmente, aplicações muito comuns dos diodos que fazem parte do processo de conversão de uma grandeza alternada, sinusoidal, eventualmente, numa grandeza que depois pode ser convertida numa tensão contínua. A pergunta que é feita, a pergunta teórica 1.1, apresenta a curva característica de um diodo, identificando pontos relevantes e os seus dois modelos, aproximações mais usados. Ora, muito bem. Então, sempre que temos um diodo, portanto, cujo símbolo é assim, portanto, isto normalmente, o diodo em si tem uma banda escura do componente em si, que indica, portanto, a barrazinha do cátodo, não é? Portanto, ânodo, cátodo. As grandezas é sempre corrente direta, tensão direta em condução, e a curva característica é uma curva que temos sempre que colocar nos eixos portanto, a identificação correta, portanto, este será o VD, este será o ID, e as suas zonas características, os pontos relevantes, são muito simples. Portanto, um diodo normal começa a conduzir perto de uma tensão que se chama tensão de limiar de condução, ou tensão de threshold, muitas vezes em eletrónica designada por V-gama, que é o valor a partir do qual o diodo tem a sua corrente a aumentar drasticamente. Ok? Portanto, corresponde ali a diodos de silício, andará ali à volta de 0,7 volt, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Isto é quando o diodo está polarizado diretamente, ok? É a zona do primeiro quadrante. Ele conduz uma corrente apreciável e apresenta aos seus terminais uma tensão muito baixa. Do lado da polarização inversa, portanto, a zona da polarização inversa, a zona do terceiro quadrante, é quando invertemos a polaridade, o diodo não conduz, ou seja, ao não conduzir, a corrente que passa lá é muito pequenina, chama-se corrente de saturação inversa, chama-se IS. Essa corrente de saturação inversa tem uma ordem de grandeza, talvez dos nanoamperes. Ok? Qualquer coisa vezes 10 levantado a menos 9 amperes. Muito, muito fraco. E o diodo é feito para lá longe, a tensão que ele aguenta, nunca se deve chegar a esta zona. Ao contrário do diodo Zener, que é feito para trabalhar aqui nesta zona, um diodo normal nunca deve chegar aqui, porque ele a partir daqui, a partir deste ponto, é para derreter. Vai-se embora, nunca mais o vê, porque estourou. Entre disrupção térmica e por um efeito de avalanche, e depois nunca mais. Portanto, o diodo bloqueia qualquer tensão que esteja sujeito aqui nesta zona, portanto, ele não conduz, está a aguentar com a porrada toda, mas a partir daqui, isto chama-se aqui a tensão de breakover, e a tensão de breakover significa que a partir do valor da tensão de breakover, pode ser de 1000 volts, a partir daí o diodo não aguenta mais e rompe. Ok? Portanto, quais são os pontos relevantes? Início da condução, portanto, o diodo até aqui não conduz, e a partir daqui conduz. É como se fosse um interruptor, ou conduz ou não conduz. E que esta zona aqui será a zona, por exemplo, de bloqueio. É feito para não conduzir. Ora bem, os diodos têm muitas aplicações, uma delas, e agora vamos passar para a pergunta T1.2, considerem este circuito, desenhe a tensão de saída, VS, para uma tensão de entrada sinusoidal. Eu vou desenhar aqui a onda no quadriculado, mas eu aqui não tenho quadriculado, portanto vai mesmo assim. Vou só aqui 2 períodos da onda de entrada. Isto é o VS, e pede para desenhar a tensão de saída
isto é a entrada, portanto, isto aqui é V2, portanto, aqui há a entrada, e agora vamos desenhar aqui o VS considerando os diodos ideais. Ora bem, os alunos de eletrónica normalmente têm aqui algumas dificuldades em perceber como é que este circuito funciona. Isto é muito fácil. Primeira, vamos considerar a alternância positiva, será esta alternância positiva, e esta será a alternância negativa, alternância positiva, alternância negativa e por aí fora. Na alternância positiva, para efeitos de análise deste circuito, nós consideramos sempre que isto está com a polaridade mais e este está com a polaridade menos, ok? Ela sobe e depois inverte polaridade para aqui e vai andar assim. Ora bem, é comum nós considerarmos que na polaridade, na alternância positiva, a parte mais positiva é em cima, enquanto que na alternância negativa, a parte mais positiva vai trocar de posição, vai passar a ser aqui. Isto serve para quê? Serve para vocês verem o seguinte, reparem, na alternância positiva, a corrente sai do terminal da parte positiva da entrada, aqui, vai por aqui, eu agora vou representar o sentido da corrente, se calhar até vou pôr isto a lápis para ser uma cor diferente do azul. Portanto, vai chegar aqui, vai chegar este nó, e reparem, para qual dos diodos é que vai conduzir? Nunca pode ir para D1, tem que ir por D4, a corrente vai passar por D4, vai chegar a este ponto, eu podia fazer uma análise diferente, mas esta acho que é suficiente. Passa por D4, chega aqui este nó, não pode ir para D3, portanto, tem que se fechar pela carga, ok? Passa pela carga, e esta corrente vezes o RL é que produz a tensão de saída, e agora temos que criar o retorno ao menos da entrada. Então, vai por aqui, chega aqui, claro que ele não pode ir para aquele lado, porquê? Não pode ir para aquele lado, porque a parte mais positiva do circuito está ligado ao cátodo de D1, o que o coloca automaticamente desligado. Ora bem, se este está desligado, a corrente só pode fechar-se por D2. E D2, reparem, tem o cátodo ligado ao terminal mais negativo do circuito, o que o coloca a conduzir este e coloca este desligado. Então a corrente vai passar por D2 e vai regressar à entrada, à fonte. Ok? Este é o sentido da corrente. Na alternância positiva, o que é que acontece? Neste circuito, quais são os diodos que conduzem? Conduzem D4 e D2 estão on, e D1 e D3 estão off. Fácil. Portanto, tudo isto é válido na alternância positiva. Então, o que é que acontece? Como isto está a subir e a descer, em VS está a subir e a descer assim também. Ok? O sentido aqui, reparem, é o sentido que está aqui a passar. Portanto, este aumenta, isto aumenta aqui. Quando chegamos à alternância negativa, o que é que aconteceu? Houve uma inversão de polaridade. Ou seja, isto aumentou, ficou mais pequenino, até que se tornou negativo. Portanto, agora, este é negativo e este agora é o positivo. Se este agora é o positivo, nós fazemos a análise, que é mais fácil de fazer, é assim. Agora, durante a alternância negativa, a corrente vai sair do mais positivo, como há bocado saiu do mais positivo, a corrente vai por aqui, vai chegar aqui, vai passar por D3, chega aqui, não pode ir para D4, vai passar na resistência, e reparem, vai passar aqui com o mesmo sentido, ok? Com o mesmo sentido. Enquanto aqui a corrente inverte de sentido, ali passa no mesmo sentido. Já vamos ver porque isto é muito importante. Então a corrente vai passar aqui e vai regressar à ponte retificadora, só que agora, quando chega aqui à ponte retificadora, o que é que vê? Vê que D1 tem agora, há bocado era D2 que tinha o cátodo ligado ao mais negativo. Agora vocês têm D1 com o cátodo ligado ao mais negativo. Então, o que vai conduzir, vai fazer com que D1 conduza e vai fechar o circuito à fonte. Ok? Conclusão, na alternância negativa, D1 e D3 estão a conduzir
e o D2 e o D4 estão desligados, ou seja, conduzem 2 de cada vez. Agora, qual é o formato da onda de saída? Reparem, aqui, como tem o mesmo sentido, aqui inverte. Reparem, esta alternância tem uma polaridade invertida em relação à outra, ok? Sentidos de corrente diferentes. E aqui sentidos de corrente iguais. Logo, o que é que acontece? Vai ficar assim. Qual é o objetivo deste circuito? Vocês também têm que pensar que o objetivo destes circuitos tem um objetivo, é ir buscar a energia contida na alternância negativa e pôr isto positivo. Conclusão. Resposta. A resposta é que a tensão de saída, deixa-me ver se eu arranjo para aqui outra cor, pode ser esta, a tensão de saída qual vai ser? Como os diodos são ideais, a sua tensão em condução vai ser zero. Quando eles conduzem é zero. Logo, a saída vai ser, na alternância positiva, vai ser igual. Na alternância negativa, vai ser a alternância invertida. Assim, assim, assim. Compreendido? Muito fácil. O que é que aconteceria se os diodos não fossem ideais? Bem, se não fossem ideais, havia aqui tinha que se fazer aqui uma diferençazinha na condução, portanto, isto iria ser assim. Depois havia aqui um bocadinho que não vai conduzir por causa destes 0, tal qualquer coisa, e aqui é ligeiramente diferente, mas em princípio, o princípio teórico é o que nos interessa aqui, é perfeitamente válido. Portanto, dando resposta lá ao quadriculado, só tinham que pôr por cima exatamente igual a saída igual à entrada e na alternância negativa inverter, ok? Que é o que a ponte retificadora o que faz é inverter a alternância negativa e torná-la positiva. Só uma coisa que me esqueci na parte teórica, que era pedido os modelos usados ou as aproximações mais usadas para o diodo. Reparem, os modelos servem um propósito, servem para substituir o diodo na análise de circuitos. Então o que é que acontece? A forma de onda, a característica de tensão corrente de um diodo, IDVD, é uma coisa que até é exponencial, portanto é uma coisa assim esquisita, em que, pronto, a projeção disto aqui vai dar o V-gama, que são os tais 0,7, e isto tem uma dada inclinação. Portanto, as aproximações que se fazem são 3. Aqui no enunciado pede 2. Eu não sei como é que consideram aqui o mais usado. Eu uso normalmente até os 3. E o modelo mais simples é o diodo, por exemplo, um diodo considerar quando está a conduzir um interruptor fechado e quando está a não conduzir um interruptor aberto. Portanto, isto é o modelo ideal. E ideal significa que o VD é igual a 0, ok? E a curva característica é uma curva muito simples, é bloqueio aqui e condução aqui. Condução. Ou seja, atenção, VD é igual a 0. Este é o modelo do diodo ideal. Muito simples e útil, por exemplo, para este tipo de análise. Depois reparem, como é que nós colocamos no modelo esta tensão V-gama? Que é o segundo modelo, chama-se modelo simplificado, ou a aproximação simplificada. Também é muito simples. Nós temos o diodo assim, temos a corrente ID, temos a tensão VD, e é considerar que a tensão VD é igual à tensão de condução V-gama, de limiar de condução. Isto faz com que, quando ele está a conduzir, apresenta aos seus terminais uma bateria com valor V-gama, ok? E quando está a não conduzir, é na mesma um circuito aberto. E qual é, neste caso, VD é igual a V-gama. Chama-se isto modelo simplificado.
Qual é a característica de tensão corrente de um modelo deste género? É muito fácil também. É considerar aqui o bloqueio na mesma, só que em vez de conduzir aqui como o ideal, conduz a partir de V-gama, ok? E isto, reparem, se eu colocar este modelo simplificado em cima da característica real, reparem, já está mais próximo. A característica real era uma coisa assim. Ok? Já está mais próximo. E este modelo é muito útil em algumas análises de circuitos elétricos. O outro modelo, o terceiro modelo, é o modelo em que nós consideramos o quê? Consideramos esta inclinação. Ok? E esta inclinação, o declive disto, o declive, numa curva que é aqui IV e aqui VD, o declive é igual ao inverso da resistência dinâmica do diodo. E o que é esta resistência dinâmica do diodo? É qualquer coisa que tenha inclinação positiva numa característica de tensão corrente é uma resistência. E, portanto, essa resistência vai modular o efeito que o diodo provoca quando conduz. Quando conduz. E, portanto, como é que nós fazemos? Vamos substituir o diodo, considerando o ID, vamos considerar quando ele conduz, o que é? A série de uma resistência, de uma tensão de valor V-gama, com uma resistência de valor RD. E quando não conduz, o circuito aberto na mesma. Ora bem, isto faz com, e chama-se o modelo linear, isto faz com que a minha característica de tensão corrente, ID-VD, seja bloqueio aqui na mesma, todos eles bloqueiam na mesma forma. E a partir do V-gama, o diodo conduz e oferece uma resistência à passagem da corrente, cujo valor RD é igual ao inverso do declive, ou se quiserem, o declive o inverso da resistência. Ok? Portanto, com isto, eu já consigo mimetizar ou fazer uma aproximação à característica real do diodo com um modelo usando apenas componentes muito simples. Ok? Ora bem, para isto, como é que nós vamos, como é que aqui no exercício é pedido para depois nós pegarmos nestes conhecimentos e usá-los de alguma forma para resolver problemas? Então agora considerem o exercício que estava aqui designado por P1, e esse P1 diz o seguinte: considero o circuito da figura, eu vou pôr aqui, replicar aqui o circuito, portanto mais 100 V, depois tenho aqui uma resistência de 1,2K e depois tenho aqui um V0, uma tensão de saída, e aqui tenho uma resistência de 4,7K e depois tenho aqui um diodo ligado à Terra e aqui tenho o símbolo da corrente ID e diz aqui que é um diodo de silício. Muito bem. E pede para calcular o valor da tensão de saída. Ora bem, nestes casos, como é que isto funciona? Primeiro, o diodo está em que estado de condução? Não, condução está. Ele está no estado de condução, porque temos aqui uma tensão positiva, grande, e se nada disto conduzir, se não houver corrente, por exemplo, aqui se não pedindo corrente, a corrente aqui é zero, portanto 100 volts também estão aqui. Este diodo não conduzindo, porque eu considero, eu para mim tenho sempre uma regra de ouro, é que em análise de circuitos com diodos, os diodos, para determinar se eles vão conduzir ou não, eles partem num estado de não condução. Portanto, não havendo condução, o que é que acontece? Isto não conduz, a corrente que passa aqui na resistência é zero, a corrente que passa para aqui também na saída é zero, não tenho aqui nada ligado, portanto significa que a corrente aqui é igual a zero. Isto serve para ver o quê? Serve para ver que eu tenho o ânodo com uma tensão positiva, o cátodo com o zero, daqui da massa, logo o diodo está a conduzir. Sabendo que o diodo está a conduzir, eu vou substituí-lo, ou seja, eu vou substituir o diodo pelo modelo que eu quiser. Eu vou usar o modelo linear, que é o mais complicado. Significa substituir o diodo por
o valor da tensão V-gama. Eu entendo da análise do enunciado que, ao porem silício, significa que é para substituir o diodo por uma fonte de valor de 0,7 volt, que é o meu V-gama. E como não é dado mais nenhum elemento que permita determinar qual seria o valor da resistência RD do modelo linear, então eu vou usar o modelo simplificado. E o modelo simplificado é substituir o diodo pela fonte. E a fonte, o ânodo é o mais da fonte, o cátodo é o menos da fonte, ok? Portanto, não há que enganar. E, portanto, significa que o novo circuito para análise seria uma coisa deste género. A resistência, aqui a outra resistência, e o diodo foi substituído por uma fonte de 0,7 volt. Pronto. E o que eu tenho que determinar é quanto é que vale esta tensão de saída, Vout. E aqui é mais de 100 volt. Aqui uma resistência de 1,2K, aqui 4,7K. Ok? Quanto é que vale Vout? Bem, isto é muito fácil. É muito fácil se vocês lembrarem sempre das regras básicas. Quer dizer, aí está aqui 3 ou 4 regras que a gente consegue decorar muito facilmente e saber essas regras, aplicar essas regras, nomeadamente as leis de Kirchhoff, é fundamental para isso. Reparem, se tem aqui 100 volt e vão ter aqui um Vout. Então, reparem, eu vou aplicar aqui vou aplicar aqui a lei das malhas, por exemplo, vamos fazer aqui uma malha neste sentido, e vou só fazer o somatório das tensões ao longo da malha vai ser igual a zero, isto é a lei das malhas de Kirchhoff. Isto é tensão de 10 volt, isto é tensão de 0,7 volt, e agora aqui vai passar uma corrente I. Atenção que há bocado, quando eu digo que aqui a corrente era zero, era para determinar se o diodo estava a conduzir ou não. Agora, sabendo que ele está a conduzir, eu já tenho aqui uma corrente I, e esta corrente I vai ser esta corrente que passa por aqui. Então, se eu escrever aqui a lei das malhas, eu vou ter qualquer coisa do género menos 100, porque o sentido da malha é contrário aqui a esta tensão, mais 1,2K vezes I, mais 4,7K vezes I. Portanto, eu vou trabalhar tudo em K. Ok? E os Is, se eu trabalho em capas, em quiloohm, os Is vão sair em miliampere. Mais 0,7 volt é igual a zero. Ok? Isto o que é que dá? Isto, se calhar, estou aqui até a ser muito formal, mas se calhar assim percebemos bem. Ou se quiserem, posso pôr, passar tudo para o outro lado, ou fazer qualquer coisa do tipo 100 menos 0,7 é igual a 1,2 mais 4,7 e, portanto, 1,2 mais 4,7 dá 5,9, portanto, isto é igual a 5,9 e o I é igual a 99,3 a dividir por 5,9, o resultado a dividir em miliamperes, portanto, a dividir por 5,9K, isto a dar 16,83 miliamperes. Então, e agora, o que é igual o valor da tensão de saída? Reparem, o valor da tensão de saída há de ser a soma desta queda de tensão, aqui, mais esta queda de tensão. Ok? Portanto, eu vou pôr aqui Vout há de ser igual a 4,7K vezes I, ok? Porque o I tem o mesmo sentido do V, ok? Portanto, mais, positivo, mais 0,7. Isto a dar 4,7 vezes os 16,83 miliamperes, mais o 0,7, isto vai dar uma tensão de 79,8 volt. Ok? Pronto, eu penso que assim já está, esta parte também já fica resolvida.